Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo Calisto. Estou aqui para mais uma aulinha com vocês aqui de Geografia. Hoje, especificamente, para a gente fazer uma revisão com alguns exercícios ligados ao conhecimento dos conflitos árabes e israelenses. Vocês já estudaram esses assuntos, né? A gente está aqui para fazer uma revisão e corrigir alguns exercícios que eu selecionei. E aí, é importante lembrar o seguinte, né? Quando a gente está falando de conflitos árabes e israelenses, a gente está falando necessariamente de um conflito que começa pós-Segunda Guerra Mundial. Tem alguns acontecimentos antes da Segunda Guerra Mundial que são extremamente importantes para o entendimento desse conflito? Sim, existem. Mas quando a gente fala dos conflitos propriamente dito, a gente está falando dos eventos que ocorrem pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Por exemplo, um exemplo de um evento que acontece antes, a diáspora judia da região, certo? A diáspora, que é a saída do povo judeu, acontece muito anterior à Segunda Guerra Mundial, né? Tem alguns amigos que sempre falam que para a gente entender bem as questões árabes e israelenses, né, a gente tem que ler a Bíblia, o Antigo Testamento. Aí a gente vai ter um monte de informação lá para a gente tirar de conteúdo, né? Porque são povos que viviam ali naquela região, né, do Oriente Médio, e têm os seus contatos e os seus problemas desde muito antes desse período moderno que a gente, né, vem falar. Tá? Então, a diáspora, como eu falei, é uma coisa que fez os judeus saírem. Isso já é a dica, porque isso também foi matéria da aula de vocês, né? E aí você tem o sionismo, que é a volta, né? Que é o retorno desses judeus para a região ali do Oriente Médio, né? Próximo ao Mar Mediterrâneo, perto de Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém é uma cidade, hoje uma cidade internacional, né, que tem uma administração direta da ONU, apesar de alguns países, como os Estados Unidos e o próprio Israel, né, assumirem como Jerusalém sendo dele, né, sendo de Israel, você tem ali uma cidade que ela é importante para as três das maiores religiões que nós temos hoje no planeta, né, que é o cristianismo, o islamismo muçulmano e o judaísmo, certo? Então, Jerusalém é uma cidade importantíssima e também fonte, né, desses conflitos, tá? Também questões relacionadas a Jerusalém estão sempre relacionadas a esse conflito. A gente tem um costume de direcionar o conflito para uma questão religiosa, tá? Vamos separar isso, vamos desassociar isso, ok? Existem motivos religiosos? Até existem, tá? Não vou negá-los, não é isso. Mas a geopolítica ela vai muito além disso, né? Ela vai muito além dessas questões. Se fosse apenas uma questão religiosa, você não teria, por exemplo, no centro de Teherã, que é um país muçulmano, né, uma sinagoga judaica gigantesca. Já pararam para pensar nisso? Se os muçulmanos odeiam tanto assim os judeus, por que teria, num país de 99% de muçulmanos, uma sinagoga tão expressiva? Então, assim, não estamos falando apenas de problemas religiosos. A gente está falando muito sobre poder econômico, político e, principalmente, militar. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questão. A primeira questão é o seguinte. A primeira questão que eu trouxe para a gente é o seguinte. Os refugiados são pessoas que escapam de conflitos armados ou perseguições. Com frequência, sua situação é tão perigosa e intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança nos países mais próximos e então se tornar um refugiado, reconhecido internacionalmente com acesso à assistência do Estado. A ANCUR, Agência da ONU para Refugiados,
é um dos órgãos e de outras organizações. O conceito de refugiado é apresentado no texto, está diretamente associado a problemas políticos e econômicos que afetam diversos países na atualidade. Nos últimos anos, a região de origem que tem contribuído com o maior número de refugiados em direção aos países da União Europeia é... Bom, essa tá mole pra gente, né? A gente sabe aqui que a gente está falando da letra B, certo? Oriente Médio, tá? E aí por quê? Por que o Oriente Médio é um grande propagador de refugiados para o mundo? A gente tem uma série de conflitos, a gente está falando especificamente do árabe, né, israelense contra árabe-israelense, mas a gente tem uma série de conflitos que acontecem tanto no Oriente Médio quanto no norte da África, relacionados como, por exemplo, a Primavera Árabe, que vão estar ligados a esse movimento, né, de êxodo em direção à Europa. Tá? E aí é óbvio, né, que toda a questão árabe-israelense também vai motivar muito isso, para que todo o povo ali da Palestina, algumas coisas relacionadas até mesmo ao sul da Síria, né, onde Israel já movimentou as suas tropas ali próximo das colinas de Golã, né, que estão hoje sobre domínio e poder de Israel, né, por causa da posição geopolítica importante que a região tem, né? Então tem uma série de questões que vão impulsionar, né, essas pessoas. E aí a gente está falando da população mais carente, né, que acabam tendo que ir embora justamente para fugir dessa guerra, por causa de todo esse problema que assola. A Primavera Árabe, que é um movimento que não tem nada a ver exatamente com a guerra, né, com os conflitos palestinos e israelenses, tem a ver com os movimentos, né, de libertação dos ditadores, que aí começa lá na Tunísia, vai se espalhando por todo o norte da África, e aí chega na Síria, no Líbano, e vai subindo ali no Oriente Médio, mas também que impulsionam muitos refugiados. Então, a questão em si fala desses movimentos migratórios, né, de refugiados em direção à Europa. Então, esses movimentos migratórios estão associados a essa galera, e aí a pergunta é de onde que vem essa galera toda, e a gente está falando da letra B, né, do Oriente Médio, e aí a resposta para a gente bonitinha aí, Oriente Médio é a região mais expressiva no tocante à origem dos refugiados, né, principalmente por causa desses grupos extremistas do Estado Islâmico, mas também por causa das guerras de libertação contra a ditadura, das guerras relacionadas à Primavera Árabe, e aí também tem também a questão do extremismo do Estado Islâmico. Tudo bem? Tranquilinho? De boa? Gostosinho? Só para começar, tá bom? Então vamos lá. Questão 2, aqui pra gente, uma questãozinha. Primeira questão aqui. Bom, próxima questão aqui pra gente é uma questão da UERJ, tá? Que vai falar sobre as dificuldades nas relações de paz entre os acordos de Israel com os palestinos. Porque uma resolução de paz mal acordada pode gerar problemas muito maiores. Aí vamos lá ao texto da questão. Texto 1. Se a história moderna do Oriente Médio ensina alguma coisa, é que a paz mal concebida pode gerar problemas fatais. Texto 2. Apinhado de gente associada de uma busca de parentes desesperados, jovens enfurecidos, que recebiam as ambulâncias aos gritos, né, de Deus é grande. O hospital de Ramallah, na cidade vizinha de Jerusalém, vivia um clima dos dias mais violentos da Intifada. Né? E aí o texto segue falando sobre isso para a gente. Tá? A entrada da polícia de Arafat em confronto aberto com o exército de Israel estabeleceu uma nova realidade de difícil convivência entre palestinos e israelenses. A leitura do texto 1 e 2 nos leva à conclusão de que Israel e a OLP vivem um paradoxo de terem selado um acordo de paz, mas não conseguirem efetivamente viver essa paz. Né, uma paz, uma efetiva e pacífica convivência. Essa situação contraditória, porque passa esse processo de paz israelenses e palestinos, está diretamente relacionada ao equacionamento da seguinte questão. Aí vamos lá. Letra A, ele coloca para a gente uma oposição norte-americana a essa pacificação no Oriente Médio.
Letra B, a manutenção da OLP sob o comando de grupos fundamentalistas. Letra C, a implantação de novas colônias judaicas na Cisjordânia ocupada. Letra D, concessão de autonomia administrativa aos palestinos de Jerusalém. O que a gente vai perceber é o seguinte, existe uma oposição norte-americana sobre a paz? Muitos dos movimentos de paz entre palestinos e israelenses se dá com o apoio americano, né? Inclusive, um dos acordos mais conhecidos, que é o de Camp David, acontece sendo mediado pelo presidente dos Estados Unidos. Então, isso é um pouco contraditório, né? Essa resposta não seria a mais adequada. Tá? A manutenção da OLP sob o comando de grupos fundamentalistas, olha só, a gente tem um mau costume de associar todo árabe, todo muçulmano a estar diretamente ligado a grupo fundamentalista. Quando a gente pensa na Organização de Libertação da Palestina, a gente realmente pensa em dois grupos. Vocês já estudaram isso. A gente tem o Hamas. Sim, a gente está falando de um grupo fundamentalista, terrorista, durante muitos anos, cometeram muitos atentados. E até hoje tudo isso pesa muito sobre eles, apesar do Hamas não se colocar mais como um grupo terrorista, fazer parte agora de um partido político, né, dentro dessa tentativa de organização da Palestina, tá? Então, tem esse peso. Mas aqui, no caso, no texto 2, está falando do Arafat, que é o outro lado, né, que está ligado justamente ao Yasser Arafat, que foi o cara responsável pelos melhores acordos de paz, digamos assim, né, por uma luta incessante pela paz nesse sentido, para chegar a um equilíbrio, né, entre o povo de Israel e o povo da Palestina. Na letra C, fala de implantação de novas colônias judaicas na Cisjordânia. Cisjordânia é uma área ocupada pelos palestinos. E desde o processo sionista, antes desse processo de tentativa de paz e tudo mais, da própria constituição do Estado de Israel, ou de uma tentativa de constituição do Estado da Palestina, você vai ter uma ocupação por parte dos judeus que têm dinheiro. Os judeus sempre foram associados a grandes comerciantes, a terem uma quantidade, a ter um poder, né, econômico significativo. E nessa volta para essa região, eles compraram muitas quantidades de terra nessa região da Cisjordânia. E aí, quando você tenta organizar um Estado palestino ali, você tem uma presença muito grande de pessoas não árabes, né? Uma presença efetiva de quem tem grande quantidade de terras, tem grande poder econômico, de pessoas que não são árabes, não são palestinos, e aí, consequentemente, você tem uma dificuldade na organização dessa região, né? E aí é justamente isso que a questão vai trazer para a gente. A letra C fica caracterizado como a criação dessas colônias judaicas na região da Cisjordânia, que impede essa plenitude palestina no território. Como é que você vai ter uma plenitude sobre o controle do território se você tem pessoas, inclusive, mais poderosas do que você economicamente ali, né? A gente tem que lembrar que o território está associado a uma questão de poder, né? Para que você tenha um território, você tem que ter necessariamente uma relação de poder ali. E aí, para criar um território palestino na Cisjordânia, você deveria ter o controle daquela região, mas essa região é ocupada de maneira significativa por essas colônias judaicas. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Lembraram dessa parte do texto? Inclusive tem até a questão, né, de alguns do muro, né, do muro da Cisjordânia e tudo mais, que acaba limitando ainda mais a questão e até roubando, entre aspas, um pedaço da Cisjordânia, principalmente as áreas mais agricultáveis, as áreas com água. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas isso daqui tem ligação direta com isso. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Tem a terceira questão aqui que eu separei para vocês. A questão da Fulvestre, né? Em 1967, a Guerra dos 6 Dias, importantíssima, Israel conquistou de seus vizinhos árabes as áreas achuradas, assinaladas no mapa, né? 1, 2, 3 e 4. E aí a gente vai perceber aqui a área 1 aqui em cima,
Área 2 é o próprio Israel, né? A própria região de Israel aqui. Área 3 e área 4. Beleza? Tranquilo? De boa. Bom, identifique e explique os interesses de Israel pelas mesmas. Letra B. Considerando os acordos de paz realizados até o final de 95, comente a atuação da situação política de cada uma delas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que áreas são essas, certo? Primeira área, a gente está falando das colinas de Golã, que são essa área aqui em cima, ok? Colinas de Golã são importantes porque é um pedaço, tem uma ligação direta com a Síria, é um planalto, certo? Onde você tem uma posição geopolítica e estratégica de controle da região, né? De observação e de acesso a outras regiões, sem falar numa questão da distribuição da água, né? Que também é importante nessa região. Então você tem da água que é de alguns afluentes, né? Que chegam para abastecer Israel propriamente dita. Então você tem que ter o controle dessa região é importante para Israel, politicamente, economicamente, militarmente, né, uma zona de guerra. Então, quanto melhor as zonas de observação você tiver, vai ser mais importante para você, tá? Então, a gente está falando aqui, eu já estou respondendo a letra B, né? Mas tudo bem. Número 2, a gente tem, desculpa aqui, a Cisjordânia, né, a parte achorada, eu estava falando da parte branca, parte achorada aqui é a Cisjordânia, né? Que aí sim você tem o controle total das águas do Rio Jordão, que é o rio importante ali para Jerusalém e para o abastecimento de água, né, de Israel, tá? 3, a faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza sempre foi uma região muito controversa, principalmente por causa depois, né, da criação do Hamas, sempre teve uma área muito voltada de conflitos constantes, mas ali você tem um acesso ao mar Mediterrâneo, assim como em outras regiões, né? De Israel, né? Você tem acesso ao mar Mediterrâneo, mas você também tem uma questão de quebrar a questão da unidade palestina, né? De fragmentar ainda mais essa questão dos palestinos, né? E o número 4, você tem o Sinai, né? Que é uma região que pertence ainda hoje, depois do acordo, ao Egito, né? Mas a dominação de toda aquela área do Sinai ali, que te dá acesso ao Mar Vermelho e um controle da proximidade ali do Canal de Suez, né? Que é uma grande rota de comércio ali da região. Tudo bem? Para a gente responder a letra B, bom, considerando os acordos de paz realizados até o final de 95, comente a atual situação de cada um deles. As colinas de Golã continuam sob o poder, tá, de Israel, né? Elas pertencem à Síria, mas continuam sob o poder de Israel. Isso ainda está em negociação, tá? Isso não tem ajudado muito, isso ainda não tem evoluído muito. A questão da Cisjordânia foi entregue para a autoridade palestina, porém dentro daquele contexto que a gente falou, com várias colônias judaicas lá dentro, né? E aí o que fragmenta a região, o que não deixa gerar um complexo, né? Uma colisão, né? Palestina ali na região, porque você tem vários fragmentos judaicos ali dentro que acabam fragmentando a região palestina. Tudo bem? Gaza foi entregue, devolvida, né, para os palestinos. Hoje é um reduto do Hamas e por isso, inclusive, tem uma grande influência até hoje, né, porque gera uma quantidade grande de problemas nesse sentido, porque o Hamas fica associado, né, a todo o terrorismo que já cometeu, enfim. Então, você vive tendo série de motivos e pretextos para que Israel ataque a região, né? E o Sinai, né, a região do Sinai, foi devolvida ao Egito, porque o Egito, inclusive, foi o primeiro país árabe a reconhecer, né, Israel como Estado. Então, dentro do acordo de paz, dentro desse acordo de devolução
para o Egito da região de Sinai, o Egito reconheceu Israel como sendo um Estado. E isso, inclusive, gerou muita repercussão negativa com os seus irmãos árabes ali da região. Lembrando que a Guerra dos 6 Dias, ela ocorre no momento em que Israel demonstra todo um poder bélico, assume todas essas regiões aqui, mostrando todo o seu poder bélico, muito desse poder bélico ajudado, influenciado, apoiado, financiado pelos Estados Unidos, certo? Tomando conta de toda aquela região ali. O Israel nunca aceitou única e somente exclusiva o território que tinha sido desenhado para ele, né? Desde o primeiro ano pós-independência, né? Pós-criação do Estado de Israel, que ele proclama a independência lá em 1948. Israel já invade alguns lugares, né, que estavam determinados para serem dos palestinos. Então, essa questão do território, poder, né, a Israel sempre teve uma questão ali, e a Guerra dos 6 Dias deixou isso muito evidente quando ele toma conta de toda aquela região, o que gera uma grande repercussão negativa, né, dos membros da comunidade internacional, né, e sofre também, faz com que algumas retaliações aconteçam pós essa invasão dos 6 dias, essa Guerra dos 6 Dias. Entre elas, uma grande retaliação foi a primeira crise do petróleo em 1973, né? Está diretamente ligado a isso, porque foi a maneira que os povos árabes acharam de devolver, né, a pancada que eles tomaram durante a guerra. Ok? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que a gente está dando só uma revisada, né? Então, estou tocando aqui nos pontos mais importantes de cada um dos assuntos, conforme as questões vão passando para a gente. Tranquilo? Vamos para a próxima. Opa, o que eu fiz aqui? Próxima questão. Tem uma chargezinha aqui, né? Do Trump desenhado no muro, e aí um textozinho embaixo. Eu vou construir para você um irmão. Diz uma bolha de pensamento ao lado do retrato de Trump, enquanto ele coloca a mão em uma imagem na parede, composta de placas de concreto de 26 pés de altura. Devido às ambições do presidente Trump de construir um muro ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México, o artista então considerou apropriado de que Trump esteja presente no muro mais controverso do mundo. Um exemplo para esse tipo de muro fronteiriço que quer construir. A partir da imagem do excerto de conhecimentos sobre a geopolítica do mundo, é correto afirmar que o muro mais controverso do mundo, em que Trump foi retratado, separa quais lugares? Israel da Síria, Egito de Gaza, Israel da Cisjordânia, Cisjordânia de Gaza, Líbano da Síria. Bom, essa daqui a gente já até comentou um pouquinho, né? O muro que a gente está falando aqui é o muro da Cisjordânia, né? O muro da vergonha, o muro tem um monte de apelido, um monte de nome, né? Construído entre, né, Israel e os territórios palestinos, numa grande exibição de xenofobia, de menosprezo pelo outro, né, de superioridade, né, de uma tentativa de diminuição daquele povo. Além disso, né, além dessa segregação, né, desse estado de separação, estado de litígio que você coloca ali os palestinos, você ainda tem algumas acusações que esse muro está roubando parte do território palestino e território fértil, né? Não é qualquer território. Sim, que o muro estaria sendo construído, pegando as partes agricultáveis, né? E deixando para os palestinos as piores áreas. Lembrando que a Cisjordânia é uma área montanhosa. Ela já não é uma área tão propícia assim para algumas atividades econômicas. E aí você tirar dela, né, as áreas agricultáveis. Tem alguns relatos, inclusive, que você vai ver que tipo assim,
a propriedade do palestino está aqui, mas o poço de água está do outro lado de onde o muro foi construído. Então, assim, separando, né, a propriedade da água. Então, fazendo com que esse palestino não tenha acesso à água. Além disso, esse muro, quando terminar de ser construído, você vai ter uma separação e uma segregação da cidade de Jerusalém. Os palestinos, para entrarem na cidade de Jerusalém, teriam que passar por esse muro, fazendo com que Jerusalém fique dentro do território de Israel, né? E aí indo ao encontro com o que a ONU determina para o lugar, que Jerusalém seja uma cidade internacional, por ser tão importante para aquelas 3 religiões que eu já falei, né? O muçulmano, o cristão e o judeu. Tranquilo? Beleza? De boa? Suave? Então tá bom. Mais uma questãozinha da UERJ, né? Bom, o conflito entre israelenses e palestinos ganhou clara configuração territorial a partir da metade do século XX. Torna-se agudo a partir de 48 e permanecendo sem horizonte de separação do futuro, de superação em um futuro próximo. Como consequência, a comunidade internacional encontra-se dividida em relação ao conhecimento diplomático de ambos, como se observa no mapa. Você tem uma região aqui de países mais escuros no sentido da cor do mapa, ok? Que são contrários ao reconhecimento de Israel e a favor do Estado palestino. E o mais claro são os que reconhecem Israel já como um Estado. Tá? Considerando as informações no mapa apresente um argumento que justifique a posição dos países que reconhecem apenas o Estado palestino e outro que justifique a posição norte-americana. Perceba que a pergunta é o seguinte: ele quer saber a posição dessa galera toda com relação à Palestina e quer saber única e exclusivamente a posição dos Estados Unidos sobre Israel. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Bom, quando a gente para pensar que reconhecem apenas o Estado palestino, a gente vai ter uma série de questões. A gente pode levantar a questão histórica, né, da etnia e de tudo mais, né? Haja vista que são comunidades árabes. A gente está falando aqui do norte da África, que também tem uma grande comunidade árabe. Todo o Oriente Médio aqui, que é comunidade árabe, pertencem a esse grupo de muçulmanos. Então é óbvio, entre aspas, que eles vão ter uma inclinação maior ao entendimento do Estado palestino, né? Das questões relacionadas ao Estado palestino. Uma outra coisa que a gente pode levantar é a questão geopolítica, né? Israel nunca teve um convívio harmonioso, né, com esses países árabes aqui ao redor. E aí a gente pode citar a Guerra dos 6 Dias como um grande exemplo, quando Israel invade ali boa parte de toda a região ali do Oriente Médio, no sentido, né, próximo ao Mar Mediterrâneo, Sinai, Colinas de Golã na Síria, né? Então, assim, tem uma série de relações muito pouco amistosas entre esses países. Então, é óbvio que esses países tendem a estar mais inclinados ao reconhecimento e ao querer palestino do que ao reconhecimento do Estado de Israel. Tudo bem? Quando a gente pensa nas justificativas dos Estados Unidos a apoiar Israel, aí também tem uma questão religiosa importante, porque do mesmo modo que hoje já há algum tempo, né, a gente aqui no Brasil tem uma bancada religiosa no Congresso, né, uma bancada evangélica no Congresso, nos Estados Unidos não se faz diferente. Só que lá você tem uma grande comunidade judaica envolvida nas questões políticas dentro do Senado americano. E é uma comunidade judaica muito rica, que influencia, que coloca muito dinheiro em Israel, né, no desenvolvimento de tudo, tecnologia, militarismo, né? Israel hoje é um grande, Tel Aviv é um grande polo tecnológico, né, mundial, e tudo isso tem uma grande influência econômica e política no país. Além disso, uma aliança militar americana num país dentro do Oriente Médio
é de vital importância. Os Estados Unidos sempre tiveram muito interesse nessa região por causa do petróleo, por causa de várias questões econômicas. E ter um aliado aqui dentro do território do Oriente Médio facilita muito uma dezena de coisas e uma dezena de interesses americanos, né? Então, desde instalações de base militar até de gasodutos e oleodutos para retirada desse material econômico, né? Desse produto, desse mineral tão importante para os Estados Unidos. Tranquilo, galera? De boa? Suave? Beleza. Vamos mais uma, então. O Estado de Israel foi criado pela ONU em 48. Ok. Desde a sua criação, Israel mantém um conflito permanente com os palestinos. Sobre esse conflito, explique a expansão de Israel sobre os territórios palestinos e o papel estratégico dos Estados Unidos nesse conflito. Bom, caráter geopolítico, completamente geopolítico da expansão, né, de Israel sobre esses territórios, né, no tocante da expansão do seu território, do poder relacionado àquela região ali, né? O fato que se cruza com questões culturais, étnicas, religiosas e históricas. Deter o controle daquela região faz com que Israel tenha um maior controle sobre o que circula e o que acontece ali, né? Então isso é vital para Israel nesse sentido, né? Você ter esse controle, tá? Você também vai ter um Estado mais forte no aparato bélico, numa demonstração de tipo, não mexam comigo, eu sou poderoso, tenho aliados poderosos, então pensem bem antes de entrar num conflito mais direto comigo, num conflito armado. Israel deixa isso claro em tempo integral, né? Nos diversos ataques, né, à faixa de Gaza, nos ataques ao Hamas, nas intifadas, né? Isso fica bem evidente, certo? Bom, com relação à letra B, o papel estratégico dos Estados Unidos nesse conflito, né? A presença dos Estados Unidos no Estado judeu no Oriente Médio, fortemente armado, contribui para esses interesses econômicos, né? A gente já falou na questão anterior, os Estados Unidos têm muito interesse nessa região, eles querem ter o controle de toda aquela região. Já conseguem hoje ter um controle bem efetivo no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, né? O Irã hoje é a grande, né, a grande pedra no sapato norte-americana, né? Mas os Estados Unidos hoje já têm um grande controle ali naquela região como um todo. Tudo bem? Bom, trouxe uma questãozinha aqui do Enem, com habilidades e competências do Enem, que é para a gente entender bem isso aqui. Tudo bem? Vamos lá. A questão fala sobre analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida da população, na relação do consumo, cultura e mobilidade. Habilidade e competência do Enem. Isso daqui a gente tem que ter na língua. Beleza? Bom, analise as proposições sobre Israel e Palestina. O conflito entre Israel e Palestina começou no século XX, quando os judeus começaram a comprar terras na Palestina. Na década de 30, milhares de judeus já viviam na região. Essa é a afirmativa 1. 2. Primeiro confronto armado entre Israel e Palestina aconteceu em 1967, o que se convencionou a chamar de Guerra dos 7 Dias. 3. O mais importante tentativa de paz entre Israel e Palestina durante o século XX aconteceu em 1993. O acordo foi assinado entre Yasser Arafat e o primeiro-ministro de Israel. 4. Em 2020, uma nova tentativa de paz foi negociada nos Estados Unidos sem sucesso, dando início à segunda intifada, o levante armado palestino. Qual dessas questões está correta? Bom, a letra B é a nossa questão correta pelo seguinte, pura e simplesmente pelo seguinte. A questão número 2, que ele coloca aqui, primeiro foram guerra dos 6 dias, certo? Já começa por aí, né? E os conflitos já começam desde o ano seguinte da independência de Israel, em 1948, certo? Então, você já tem 2 erros, né, nessa expressão. Todas as outras afirmativas estão corretas
Tranquilo? Beleza? Bom, galera, eu queria agradecer vocês mais uma vez. Muito obrigado aí. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Espero que vocês tenham feito os exercícios. Bons estudos e até a próxima.